Babalô, famoso do pé. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Ori, sua cabeça como divindade. Então, para nós compreendermos um pouquinho melhor sobre Ori, nós temos que buscar as informações da origem de Ori. E onde que conta essas informações da origem de Ori? Nos versos de Fá, dentro da cultura iorubá, sobre as histórias a qual os nossos anciões, nossos antigos filósofos nos relatavam sobre o culto e a cultura iorubá. Então, vamos lá. Primeiramente, dentro de uma concepção espiritual ocidental, existe alma e espírito. Alma é como se fosse aquilo que eleva o corpo humano, aquilo que nos faz andar, que dá um sentido de vida a todo ser. E espírito é o que te define como ser. Então, é o que te dá os adjetivos. Então, na cultura urubá, alma é como se fosse, né, uma concepção que se casa, né? Alma, concepção do emi, sopro, que é o que dá vida. Então, existe a situação, exemplo, da pessoa ter emi, que é o sopro da vida, porém com a ausência de ori. Exemplo, quando a pessoa entra em coma, ou induzido, ou acidental. Então, entrou em coma, a pessoa tem emi, o estado de vida, mas a ausência de ori, que é o estado que define ela, do entendimento sobre quem ela é. Então, a partir do momento que você tem o entendimento de quem a pessoa é o espírito. Ambos, essas concepções, é só para deixar de forma mais fácil o entendimento sobre Ori como divindade. Quando nós adentramos na cultura urubá, nós passamos a ter Ori. Mas antes disso não tinha, é como se não tivesse. Porque o Ori faz parte de um entendimento de uma cultura, de um conhecimento autóctone, específico de uma cultura. Exemplo, como que eu falo que o atual presidente do Brasil é de orixá X, sendo que ele não é da cultura e nunca fez uma iniciação e não vai fazer. Eu não posso enfiar orixá em quem não tem, portanto, também não posso enfiar Ori, porque é uma questão de respeito à nossa tradição e à cultura do outro, porque na cultura do outro não existe a concepção de Ori como uma divindade. E aí, quando falamos de Ori como uma divindade, existe um dos versos de Fá que faz uma pergunta, ou Mari faz uma pergunta aos Urumolés, às divindades, perguntando quem que vai acompanhar o ser humano na Terra até o final. Aí um falou, não vou para a fazenda, outro eu vou para o rio, outro eu vou para o árvore, para o vento, enfim. Ninguém quis acompanhar a não ser Ori. Então, o entendimento de Ori como divindade, nós conseguimos compreender, espírito e alma, dentro de uma analogia mais simples. Agora, o entendimento de Ori como divindade. Exemplo, por que não podemos iniciar em Ori? Por que não tem iniciação em Ori? Pelo mesmo motivo que não existe iniciação em Sol, que também é uma divindade dentro da nossa cultura. Pelo mesmo motivo que não existe iniciação em Oxupá. Oxupá é a lua, também uma divindade dentro da nossa cultura. Mas não se faz iniciação e nem Idoshu Oxupá, que é o ato de orixá montar no seu ser. Porque nós observamos, os anciões observaram e tiveram mensagens do mundo espiritual sobre a forma a qual nós deveríamos cultuar e cuidar da natureza. E o que era considerado uma divindade dentro da cultura urubá? Tudo aquilo que tinha importância, era necessário para um bom estado de viver da cultura. Um bom estado de viver do coletivo. Então, o culto ao orixá busca um estado do bom viver. E tudo aquilo da natureza que nos proporciona um estado do bom viver, dentro de uma concepção mais superficial, era chamado de divindade, orixá. Orixá. Então, tudo aquilo que da nossa cultura, da conceito de uma divindade. Exemplo, Irumolé, Orixá, Essá. Então, tudo aquilo que contribuiu. Então, tudo da nossa cultura que trazia o estado do bom viver era considerado uma divindade. Então, nós chamávamos de Orixá, Essá, Eborá, Irumolé, divindades que fizeram parte da criação do mundo. Portanto, Ori, por
ser uma parte do nosso corpo, nossa cabeça, e ser de primordial, né, importância para o estado do bom viver, também é considerado uma divindade. E aí vamos compreender que dentro da cultura iorubá existe uma concepção espiritual antes, né, da concepção material. Então eu peço que vocês, né, agora afastem um pouco a concepção lúdica sobre Ori e portais e tragam uma concepção mais literal, mais natural e não sobrenatural sobre as situações. Exemplo, Ará. Ará é corpo. No seu corpo existem concepções espirituais. Então, observa. No seu corpo existe Emi. Emi é um entendimento sobre, né, espírito. É considerado como se fosse um espírito que coabita no seu corpo. E aí, mas o meu babá falou que... Enfim, aí você segue o que seu babá falou e te explica. Mas não ignora tudo isso. Então, Emi, uma concepção espiritual, né, que existe dentro do seu corpo. Emi é o sopro de Olodumare. Existe outra concepção espiritual que é Ipori, que é acessado no umbigo ou através, né, dos dedões do pé, a qual se evoca ou traz, né, a essência ancestral, como se fosse o seu DNA físico e espiritual. Ipori. Existe Ori, Ode, Ori Inu e Eledá. Então vamos entender agora que é a parte principal. O Beogundá, o Beiono, cita sobre Ori Ode e Ori Inu, que é a cabeça de fora e a cabeça de dentro. Ori Ode é uma concepção física, aqui ó, física, sua cabeça, que também é considerada uma divindade, ok? A concepção, a visão física, assim como o rio é considerado uma divindade, assim como o fogo é considerado uma divindade, assim como a terra é considerada uma divindade, o raio, assim como, né, após uma ritualística, elementos da natureza, minerais, vegetais, animais são considerados divindades. O seu Ori, sua cabeça por si só já é considerada uma divindade. Ponto. A sua cabeça aqui é uma ferramenta natural. É uma ferramenta. Então existe o seu cérebro, é como se fosse um computador. E atrás do computador tem alguém, né, mexendo ali. Quem que mexe atrás do computador, na ferramenta? Orinu, que é a sua concepção espiritual, que é o entendimento, que te traz o entendimento de quem você é. E aí, no seu Ori, existe a massa ancestral, que não é em si o Ipori, mas a sua essência, que é o seu Eledá. O seu Eledá, né, são os elementos que te formam. Exemplo, quando você faz um ebó, você reconstrói os elementos da matéria que compõem o seu Eledá, a sua essência. Então, dentro da concepção, entendimento, né, sobre a espiritualidade, na cultura iorubá, o contexto Ori, ele foi formado por elementos da natureza. E existem divindades que foram responsáveis por isso. A principal divindade, sabemos, Adjalá Monpim. Adjalá também teve a ajuda de Obatalá, de Olugama e diversas outras divindades que ajudaram a construir em si o ser humano, o corpo humano. Mas principalmente sobre Ori, na situação, a divindade Adjalá. Que dentro de uma concepção iorubá, forma diversos oris, né, com elementos da natureza. É o que justifica a divindade a qual você vai cultuar. Então, exemplo, lá na casa de Adjalá que moldava o Ori, colocou em um Ori muito ferro. E aí o espírito observou aquele Ori e falou, quero esse Ori mesmo, vou levar esse Ori para o Aie e vou nascer com ele. Quando a pessoa nasce e faz a ritualística, que eu já falei em outro vídeo sobre Sentaye, Shefá e Tefá, é descrito um Odu que fala sobre a essência daquele mesmo fulano. Nesse Odu, né, cita que a pessoa deve cultuar Ogum. E aí por que a pessoa deve cultuar Ogum? Porque no Eledá, na massa, né, da criação dela, que traz as características junto ao espírito da personalidade dela, e tem um elemento ferro. Exemplo. Por isso ela deve cultuar a divindade Ogum. E aí, exemplo, né? Lá no meio da sua massa ancestral, Adjalá moldando o seu Ori,
né, a concepção ali do seu Eledá, construindo ali os elementos da matéria que te formam. Ela também colocou exemplo, ó, Epá, amendoim. E aí quando você nasce, né, o Odu descreve que você tem um Euó, um interdito, de se alimentar de amendoim, porque é o elemento, a matéria que você é feita. Então, é como se você não pudesse fazer canibalismo. Lá no Ori daquela pessoa, outro exemplo, foi colocado muita palmeira, elementos da palmeira. Quando a pessoa nasce, ela deve cultuar, né, Orumi Leifá. Foi colocado, né, muitos elementos de Bin, a pessoa deve cultuar o Batalá e assim vai. Então, isso traz adjetivos, forma características, né, que são individuais de cada ser humano, que é seu Orinu barra seu Eledá. São os elementos da matéria que te constrói como ser. Quando fazemos ritualísticas, né, na pessoa de iniciação, ritualística de Idoshu, Exu, iniciação em Oxum, nós temos que fazer incisões, e aí nós evocamos ali nas incisões, através do Ori, o Eledá. O Idoshu, que é os elementos, né, daquela divindade a qual permite a divindade possa montar, Gun, por isso somos chamados de Elegum. Então se abre o seu Ori, se acessa o Eledá e se coloca o Idoshu, que são os elementos reunidos ali junto com as evocações, né, o Ofó, o poder da transformação através da fala, que é armazenado, eu vou dizer assim, no Idoshu, e se coloca na cabeça, para que o orixá, em dado momento, possa montar no teu ser. Isso é agregar elementos da matéria ao seu Eledá, ou potencializar o que já existe. A partir desse momento, seu Eledá, né, os seus elementos da matéria terão mais elementos. Portanto, você vai ter Euós a cumprir, mais interditos do que você pode ou não fazer, ir para algum lugar ou deixar de ir. E todas essas orientações vêm através do que? Do Odu. Do Odu, do Erin de Logum, que acontece uma ritualística após a iniciação que chama Itá. O Itá é revelado um Odu, que vai falar sobre a sua essência em alinhamento com a divindade a qual você iniciou. O percussor disso tudo é o seu Ori, Orinu, que deve ter uma compreensão da sua essência natural, através do oráculo, através do ato de cultuar, cuidar das divindades, através do ato de cuidar da sua própria espiritualidade, cuidar da ferramenta. Então, exemplo, na nossa concepção, né, na concepção iorubá sobre as divindades, né, Ori é uma divindade, então é por isso que nós acessamos Ori e fazemos sacrifício para que o nosso espiritual e a ferramenta estejam em alinhamentos e prósperas para você conquistar os seus objetivos. Então não adianta às vezes a pessoa querer se iniciar em orixá simplesmente porque ela quer, às vezes aquela divindade em si, ela vai ajudar, né? Mas não é parte da essência dela, porque foi uma querência apenas da pessoa, uma devoção e não necessariamente uma indicação do oráculo. Então quando há indicação do oráculo e nós iniciamos, existem duas situações a qual nós vamos se iniciar, né? Iniciar nosso espírito barra corpo, principalmente o espírito. Introduzir uma energia que nós necessitamos ou expandir algo que já existe. Então, nós iniciamos para se aprimorar e como ser humano e trazer o estado do bom viver. Então, na nossa concepção, né, de estrutura sobre Ori, temos Oriodê, Orinu, que é composto aqui pelo Eledá, os elementos lá que te compõem. Temos Ipori, que é a sua massa ancestral. Isso é, quero que vocês façam uma análise de forma mais orgânica, não tão sintética. Então, um exemplo, é citado, não falei para vocês que o Ori vai lá na casa de Adjalá para ver, né, escolher um bom Ori, os elementos que vão te compor, etc. Quero que vocês imaginem que na cultura urubá, assim que se descobria que estava grávida, a pessoa ia até o Babalaô, ia até o Babalorixá, para ser revelado um Odu e o que deve ser feito para ter uma boa gestação. E quais são os problemas e o que deve ser evitado se alimentar
para que tenha uma boa gestação? Qual é o sacrifício que deve ser feito para que tenha uma boa gestação? Então, isso tudo é como se fosse o seu Ori indo na casa de Adialá, escolhendo, né, os elementos da matéria, ao mesmo tempo que na presença de Orumila e Fá escolhe um destino. E um destino é as virtudes. Um destino é o dom, as virtudes, a qual a pessoa deve, né, descobrir por essência, para que ela, quando nascer, ela não fique rodando de um lado para o outro, igual barata tonta, sem se descobrir, sem se conhecer, sem se entender, e aí buscando ser uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa aqui, porque fulano falou que ela pode ser isso, e ciclano falou que ela pode ser aquilo. Então, quando nós nascemos e entendemos as nossas virtudes, nós temos que focar nas nossas virtudes. Então, o oráculo nos revela a nossa essência, e por nos revelar a nossa essência, nós passamos a conhecer as nossas virtudes. E aí, trabalhamos naquilo que nós precisamos, ou vamos ter sucesso de forma mais focada. Porque foi uma orientação do oráculo sobre um autoconhecimento. Algo que, né, é um conhecimento sobre você. E quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe sobre você, sobre seus limites, sobre suas qualidades, seus defeitos, mais você vai trabalhar para se aprimorar e trazer para a sua comunidade, para você, para sua família, o estado do bom viver. Então, voltando, Orinu, Oriodê, que foi a casa de Adialá escolher, né, um bom destino na presença de Orumila e Fá e um bom Ori. Então, nós escolhemos os nossos Oris, o nosso destino, no mesmo lugar, com a mesma divindade, porém, sempre cabeças Oris diferentes, por essência. Então, pessoas que são muito aceleradas, são precoces, ela escolheu um Ori, que às vezes ele não estava completamente seco, no estado bom, Ori Reré. A pessoa que escolheu é muito flexível, muito rígida, às vezes ela deve cultuar alguma divindade, porque às vezes também escolheu um Ori que tenha muito elemento ferro, um Ori muito seco, quase rachando. Isso dificulta, né, na parte a qual ela venha viver. Por isso nós cultuamos as divindades, para que nós possamos aprender, né, a ética, a qual a natureza, a qual o Lodumare, né, desejava para o ser humano, para trazer para o ser humano um estado do bom viver. E aí, por mais que exista, né, Ori que a pessoa escolheu, é um Ori muito difícil, muito seco, muito rígido, existem as divindades da natureza, que são os orixás, e as ritualísticas para Ori, para que a pessoa possa, a partir daí, construir um bom destino. Então, dentro da nossa essência, o seu Eledá, seu Ori, seu Ipori, que é essa massa ancestral, né? Seu Ipori, de onde a sua mãe, indo até o Babalaô, até o oráculo, né? Vai ter orientações de como que deve ser feito, né? Os cuidados para que ocorra tudo bem, né? Escolhendo um bom Ori, para que ocorra tudo bem ao ato do nascimento. E aí cita também, na cultura Yorubá, que nós, antes de nascermos, nós fazemos um trato com o Yami. Então falamos com o Yami que nós vamos aqui na Terra cumprir nosso destino e tá tudo bem. E se sairmos disso, Yami se encarrega de nos alertar através de Adiogun e Elenini. Então quero que vocês observem Adiogun e Elenini na nossa vida como alertas. Alertas em forma da linguagem da natureza. Nós, por sermos pessoas analfabetas sobre o idioma, né, a linguagem da natureza, às vezes ignoramos, e aí passamos, né, situações a qual buscamos a orientação do oráculo pela necessidade, e não pelo entendimento cultural de que nós precisamos nos alinhar. Ok? Há algumas, né, concepções que falam que antes de nós virmos do Orumbuayê, passamos por Ikoritá, Metá, que é a encruzilhada, né, de 3. Coritá, encruzilhada da metade de 3. Que dentro de uma analogia mais orgânica, faz referência às tumbas uterinas. Então, dentro da concepção da criação do mundo, né, existe o saco da criação que jorrou a água, o líquido da vida. E esse saco da criação é nada mais, nada menos do que a bolsa que sustenta ali o líquido amniótico, o líquido que cai na vida, cai na terra, é o ato do nascimento. É citado que o Dudu desce por uma corrente, alguns pensam, né, num disco voador descendo.
ali nada mais é do que a concepção do cordão umbilical, que tem entendimentos diferentes, né? Dependendo de qual território, qual área você vai perguntar, ligado ao Xumaré, ligado ao Ogum, a corrente, né? A cobra que liga em si, né? O cordão que liga o Orum com o Aie, por isso, né? A ligação ao Xumaré. E diversas outras concepções que são mais orgânicas do que sintéticas ou até mesmo alusivas a portais e dimensões. Ok? Existe também, dentro da cultura Yorubá, a concepção de Odidi, ou Edidi, que é a concepção, a visão, né? O entendimento visível, a percepção visível do espírito, que é sombra. E em si ela não tem uma função, apesar de que alguns falam que sombra, ou Didi, é como se fosse um guardião ancestral. Então, existe Orum, o Sol, que toca em Ará, que compõe e armazena todas essas concepções espirituais, e aparece o Didi, a sombra, que é a possibilidade, né, a manifestação visível do espírito. Ok? Então, dentro da nossa cultura, né, Ori, essa divindade, né, que nos proporciona a chave para abrir e fechar portas na nossa vida, traz esse entendimento ancestral sobre a magnitude, né, a complexidade do que é a nossa cultura, do que é o Ori. Então, espero que, se vocês tivessem, né, uma dúvida muito forte sobre isso, espero que tenha, né, esclarecido esse processo, para que vocês tenham um entendimento melhor agora sobre si mesmo e sobre a nossa cultura, sobre o nosso culto. Quando nós fazemos o Bori, né, que é o sacrifício ao Ori, alimentar a nossa cabeça, é um refortalecer do nosso espiritual e mental. Peço que vocês sempre cuidem, né, do seu Ori, da sua cabeça, física e espiritual, porque não existe também essa fragmentação dentro da cultura Yorubá. Axé, até breve.